Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu estou aqui com vocês mais uma vez neste Improvisados na Área para falar de uma situação muito difícil que caiu no colo do Corinthians. Antes disso, vou pedir para você acompanhar a nossa vinhetinha. Muito bem, o Corinthians vai ser muito prejudicado depois que a Federação Paulista de Futebol e CBF decidiram parar todos os campeonatos no Brasil. A CBF já havia comunicado isso no fim de semana com os campeonatos nacionais, Copa do Brasil, por exemplo, e nessa segunda-feira a Federação Paulista também parou o Paulistão, o Campeonato Paulista. Com isso, o Corinthians vai ter um problemão para arrecadar dinheiro para pagar a sua arena lá em Itaquera. Isso mesmo, todo mundo sabe que o Corinthians, desde o começo, desde a construção do seu estádio, o Corinthians fez um planejamento para pagar a arena lá em Itaquera com o dinheiro da bilheteria. Vem fazendo isso desde então, desde 2014, negociando as prestações com a Caixa Econômica Federal, e agora o Corinthians vai ter um problemão porque não tem mais jogo, né? O Corinthians paga atualmente 6 milhões de reais por mês, 8 meses do ano, e 4 meses o Corinthians paga um pouquinho menos, 2 milhões e meio, que são aqueles meses em que o calendário tem menos jogos, no final do ano, no começo, na pré-temporada. Mas agora, sem jogos, sem partidas, sem o futebol em São Paulo, o Corinthians vai sofrer demais para arrecadar dinheiro para pagar suas parcelas. Vejo que o Corinthians tem duas saídas. Uma delas é bater na porta da Federação Paulista ou da CBF para pedir uma ajuda financeira. Acho esse caminho pouco viável, conhecendo que conheço o presidente André Sanches. A segunda possibilidade é o Corinthians bater na porta da Caixa Econômica Federal e tentar fazer um novo acordo, para que a Caixa entenda que nesse momento do coronavírus, do novo vírus que atinge aí o Brasil, que atinge o hemisfério sul, com isso a paralisação dos jogos, nesse novo momento a Caixa entenda que o Corinthians possa ficar sem pagar as suas prestações até que o futebol volte. Me parece muito mais interessante e muito mais fácil dos credores do Corinthians entenderem esta situação. O Corinthians paga 6 milhões, total 535 milhões de reais, e agora vai ter que encontrar uma saída para renegociar essa dívida que o Corinthians tem com o seu estádio. Lembrando que a federação tomou essa decisão com data indeterminada, ou seja, o Campeonato Paulista, que parou na 10ª rodada, não tem data para voltar. Pode ser que nem volte, porque a final do Campeonato Paulista estava marcada para 26, se não me engano, 26 de abril. Então é tempo em que o campeonato pode ficar parado e aí pode invadir calendários de outras competições e pode nem ter mais o Campeonato Paulista, nem ter mais um campeão. Então o Corinthians vai ter que tratar disso, o Corinthians vai ter que renegociar sua dívida, e olha que esse problema, eu não estou nem falando do problema do Corinthians dentro de campo. Corinthians eliminado da Libertadores, Corinthians sem garantir sua classificação no Campeonato Paulista, e um Corinthians com problema dentro de campo para fazer o time jogar. Estou falando de um problema de dinheiro, de um problema financeiro. Corinthians, que sempre apostou na sua bilheteria, não tem mais essa fonte de renda no clube. Falei recentemente com o presidente do São Paulo, o Leco, e ele me disse que no fim de semana ele perdeu cerca de 1 milhão de reais com cancelamento do público no clássico São Paulo e Santos. Sábado, né? O São Paulo ganhou de 2-1. São Paulo vinha de uma boa vitória na Libertadores contra a LDU e eram muito grandes as chances de o São Paulo colocar muita gente no Morumbi. Leco me falou que com os portões fechados por determinação da Federação Paulista, ele perdeu cerca de 1 milhão de reais já livre de taxas. Então esse é o dinheiro que o Corinthians deve perder também por partida, de 1 milhão a 1 milhão e 300
livres de taxas. Então, se o Corinthians fizer, como vem fazendo, né, partidas dentro de casa, 4 ou 5 partidas, o Corinthians tinha a chance de fazer o dinheiro para pagar a prestação mensal. É claro que tem outras fontes de renda, mas o Corinthians deixou muito claro quando ergueu o seu estádio que o dinheiro da bilheteria seria diretamente direcionado para pagar as mensalidades do estádio lá em Itaquera. Então é um problema novo para o Corinthians, é um problema que o presidente André Sanches e seu departamento financeiro vão ter que negociar, e é mais um enrosco aí para o clube de Parque São Jorge. Gente, se você gostou do nosso comentário, dê um like para a gente saber se está tudo legal, faça a sua inscrição aqui no nosso canal e toque o sininho para que você receba os próximos vídeos. Valeu, um abraço a todos!